Boa noite a todos, boa noite a todos. Todas são 19h31. Vamos nos lembrar: se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje na minha atividade. Eu vou aqui digitar a senha do computador para eu poder ter acesso a nosso material de hoje. Deixa eu ver se eu estou online. Peraí, deu algum problema aqui. Será que eu estou online? Bom, estou online porque a Luciana entrou e entrou também. Aí, quem foi que entrou? Foi a Nádia. Luciana, Nádia, boa noite, paz e bem. Então eu sei que eu estou online, né? Mas parece que estão com algum problema aqui nesse computador. Eu não sei qual é o problema, vamos ver se isso melhora, né? Aí mal eu abri aqui, né? Tem uma notícia da agência Lupa. Rede de notícias falsas usa perfis de apelos religiosos no Facebook para atrair leitores. É mole. Você vê como as pessoas manipulam a religião, né? Coisas tristes, né? Luciana está falando alguma coisa. Boa noite, feliz aniversário, Bernardo. Que Deus te proteja na sua caminhada. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado. Entrou mais alguém? Ah, Andréia, boa noite, paz e bem. Nádia também está dando boa noite. Que bom, pessoal, que bom que vocês estão aqui. Nós estamos aí nas nossas atividades, né, fazendo as coisas. Uma coisinha de cada vez. Entrou mais alguém? Quem foi que entrou? Ah, Mozinho. Mozinho está lá no outro quarto, mas entrou. Boa noite, paz e bem. Gracinha. Boa noite, paz e bem. Entrou quem também? A Lena, boa noite, paz e bem. Estamos aí, né? Nas nossas atividades. Já estamos chegando na reta final, já tivemos domingo que vem é o 5º domingo da quaresma. Eu quero dizer para vocês, os mozinhos sabem disso, eu já estou preparando um vídeo especial que vai ter o resumo de todas as minhas homilias, né, da quaresma com as leituras, né? Eu estou fazendo isso. Gracinha, boa noite, Bernardo e Mônica. Eu já estou preparando esse vídeo, né? Que ele vai ter essa coisa toda. Todos os domingos da quaresma tem uma homilia minha. Domingo que vem vai ser o último domingo, né? O 5º domingo da quaresma. E eu vou preparando já estou fazendo aqui toda a preparação para a gente ter um vídeo especial. Bernardo, como é que você está fazendo o vídeo? Eu estou usando inteligência artificial, né? Estou usando uma inteligência artificial que ela tem uma vantagem. Ela se baseia nas minhas falas, no que eu escrevo, porque daí eu tenho tranquilidade que ela não vai aprontar nenhuma. Mas está chegando a hora, nós vamos fazer a reflexão de hoje. Deixa eu localizar aqui. Segunda-feira, tá certo. Então vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que o profeta não é honrado na sua própria terra.
Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se lhe não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou de Judá para Galiléia. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Lena escreveu: boa noite, Bernardo, parabéns, felicidades, feliz aniversário, forte abraço, Deus te abençoe sempre. Amém, muito obrigado, Lena. Mais alguém entrou? Jaqueline, oi Jaqueline, tudo bem? Boa noite. Sabe, pessoal, este é uma passagem muito importante. Trata-se do segundo sinal de Jesus. É muito interessante, muito marcante, que João não fala em milagres, João fala em sinais. E João faz isso de propósito, para que a gente não confunda Jesus. Jesus não faz milagre porque acha bonitinho. Jesus não faz um milagre porque é importante. Tem muita gente que faz essa fé de milagres. Inclusive, Jesus faz uma certa crítica a isso. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Né? Paulo também fala sobre isso. Né? Os judeus pedem sinais, os gregos razões para acreditar. E hoje em dia continua assim. Há muita gente na comunidade dos seguidores de Jesus que vive uma fé de milagres. Ah, porque o santo isso fez tal milagre, a santa aquilo fez tal milagre, na aparição tal teve tal milagre, na missa tal teve tal milagre, não sei quem ficou curado, não sei quem tirou o demônio. Se não vires sinais e prodígios, não acreditais. Sabe, me angustia um pouco essa perseguição por milagres, por prodígios, essa necessidade. Até é válido isso. Até é válido.
Mas a gente precisa entender, e isso é que eu acho que é a maturidade que João traz. João fala em sinal de divindade. Aquilo ocorre para mostrar que Jesus é Deus. Então, o primeiro milagre ocorreu em Caná. Deus transformou água em vinho. Oi, Ana Paula. Boa noite, paz e bem. Jesus transforma água em vinho. Demonstra que ele tem poder sobre a matéria. Mas isso não ocorre à toa, isso ocorre para socorrer aquele casal. O segundo milagre é esse: Jesus cura uma criança doente. Mas faz isso para socorrer aquela criança e o pai desesperado. Mas aqui ele está mostrando que ele é Deus, ele tem poder sobre a matéria, ele tem poder sobre a doença, ele vai ter poder novamente multiplicando os pães, ele vai ter poder ressuscitando a filha de Lázaro, o filho da viúva. Mas isso ocorre numa época onde as pessoas tinham dúvida da divindade de Jesus. Jesus precisava mostrar a essas pessoas que ele era Deus, era necessário um sinal. Mas você que está me ouvindo, você já sabe que Jesus é Deus. Você já acredita que Jesus é Deus. Eu até, sinceramente, fiquei meio chateado com a reforma que fizeram, né, com a nova tradução do missal romano, porque fala Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus. A gente não precisa afirmar que Jesus é Deus. A gente sabe disso. Né? Se não vir de sinais e prodígios, não acreditais, exclama Jesus. Nós não precisamos de sinais nem de prodígios. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós, naturalmente, deveríamos ter uma fé mais madura do que esse monte de sinal e de prodígio. Nenhum de nós aqui precisa de um milagre, pessoal. Para que a gente precisa de milagre? Sabe? Mas ele precisava. E aí eu acho que a gente tem que amadurecer na fé. A gente tem que seguir adiante e dizer: tá bom, eu sei que Jesus é Deus, eu não preciso de mais nada para me convencer. Do mesmo jeito que de vez em quando eu via algumas pessoas falando assim: a salvação está na Igreja Católica. E eu dizia: não, a salvação está em várias religiões. Até pessoas que não têm religião podem ser salvas. Não adianta discutir comigo, porque isso é proclamação do Concílio Vaticano II, e eu, como católico, vou concordar com o Concílio Vaticano II, porque isso é uma questão de fé. Ponto. Mas, Bernardo, se eu não estou na Igreja Católica para ser salvo, eu estou por quê? Porque você acredita no que a Igreja Católica ensina. Bernardo, eu sou um batista. Oh, ótimo, então siga o que a Igreja Batista te ensina. Se você é um metodista, siga a fé metodista. Qual o problema? Desde que você siga retamente, né, que você ouça os ecos do som do Senhor. Em toda a criação, as sementes da salvação, já proclamava o concílio. Nós não podemos transformar a fé numa barganha. Você não pode seguir a religião A, B ou C, porque você só vê salvação nessa religião. Isso é a fé do mercenário. É uma fé boa, mas é incompleta. Não é muito diferente da fé milagreira ou da fé fantástica. Mas sabe, tem uma coisa talvez tão delicada dessa passagem,
que a maior parte das pessoas não prestou atenção. E sabe, aqui talvez ficasse mais fácil você prestar atenção se você tivesse lido a primeira leitura, que é a profecia de Isaías, capítulo 65, versículos de 17 a 21. Eis que eu criarei novos céus e nova terra, as coisas passadas serão esquecidas e não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação e um povo cheio de alegria. Ontem nós celebramos o domingo letário, o domingo da alegria, e hoje o Evangelho nos fala de um sinal de alegria. E a primeira leitura nos fala de alegria, lembrando que o Jerusalém aqui não é a cidade de Jerusalém que fica no território ocupado por Israel, porque era um território neutro. Quando o Estado de Israel foi criado, Jerusalém seria um território neutro, não seria nem do Estado de Israel, nem do Estado palestino. Tá? Israel ocupou militarmente aquele território. Tá? Jerusalém que está sendo falada aqui é a Jerusalém celeste, é o reino dos céus. E o reino dos céus é o local de exultação e de alegria. E aí você vira para mim e fala assim, mas Bernardo, como um sinal de alegria? Esse garoto está morrendo. Sim, mas é um sinal de alegria. Porque, na verdade, quando este homem vai ao encontro de Jesus, ele vai em busca de esperança. Ele está diante de uma situação terrível, de uma situação de um risco extremo, da iminência da morte do seu filho, e ele vai e faz uma coisa que deve ser extremamente difícil. Um pai que vê o seu filho doente, morrendo, ele sai de perto do filho para buscar aquela esperança. E observem, ele não é um grande de Israel, ele é um funcionário do rei. Ele não é um nobre, ele não é uma pessoa importante. Mesmo assim, ele sabe, lá no íntimo do coração dele, que se ele chegar a Jesus, Jesus pode socorrê-lo. E ele vai a Jesus sem ter o que oferecer, sem ter como pagar, como pressionar, como nada. Ele vai para Jesus com uma relação absolutamente desigual. Ele pede o impossível, sem poder dar nada em troca. Porque as nossas relações religiosas não podem ser entendidas como relações comerciais. Não são um toma lá, dá cá. Se eu fizer uma esmola grande, se eu pagar um dízimo grande, se eu fizer uma reforma na igreja, eu vou receber uma graça. Não. Ah, se eu doar um monte de cesta básica para os miseráveis, se eu gastar horas e horas cuidando dos doentes, eu vou receber uma recompensa. Não. As relações religiosas não são relações comerciais. Você não vai ganhar por algo. Você vai apenas ter uma relação, que é uma relação absolutamente desigual.
Não há nada que você possa dar a Deus que compense aquilo que Ele deu a você. Mas a graça é essa, Deus lhe dá as coisas de graça. Deus faz isso apenas porque Ele te ama. E ser amado por Deus já deveria ser sinal de alegria suficiente. Mas Ele foi adiante, Ele ouviu do seu filho, de Jesus. Seu filho, pode ir, seu filho está vivo. E Ele confiou. Ele confiou sem motivo, a não ser de acreditar que Jesus é Deus. Mas ele ainda não havia acreditado perfeitamente, ele ainda não havia tido isso como uma certeza na sua vida. Mesmo assim ele foi. E quantos de nós acham que é necessário uma fé perfeita para ser ouvido por Deus? De vez em quando eu ouço, o pecado faz você perder a amizade com Deus. Claro que não. Claro que não. A menos que você pense num Deus mesquinho. Se você acha que Deus não vai gostar de você porque você pecou, você ainda não entendeu quem é Deus. E tudo bem, porque entender Deus é muito complicado. Nós somos um bando de cegos tateando uma superfície extremamente complexa que a gente não vai entender nunca. Mas o pouco que você pode entender é que Deus é amor absoluto. E se Ele é amor absoluto, Ele tem misericórdia absoluta. E Ele vai te entender. Ele vai aceitar você com todas as suas dificuldades, limitações e imperfeições. E esse seria um segundo motivo para você estar alegre. Este ser um sinal de alegria. E o terceiro sinal de alegria, quando ele volta e vê que o seu filho está vivo. Ele vê que aquele esforço valeu a pena, que confiar valeu a pena. Mesmo que todos tenham dito que ele era bobo, que no fim valeu a pena. Mesmo que muitos tenham dito, você perdeu seu tempo, viu? Ele te mandou embora. Porque às vezes as realizações não aparecem. O próprio Jesus falou ontem. Se eu não me engano, foi ontem. Um colhe, o outro planta. Provavelmente nós não colheremos, mas nós plantamos. Dom Helder Câmara fala assim: a marcha final vai ser linda. Aquele último momento, quando nós formos todos para Jerusalém Celeste, para o reino dos céus, junto com o Filho do Homem, vai ser lindo. Mas o Salmo 125 diz que quem quem semeia entre lágrimas, colherá com alegria. A colheita também vai ser maravilhosa. Eu não vou assistir a colheita. Não vou. Mas eu vou ser semente. É isso que eu quero, ser semente. E isso é motivo de alegria. Tá, Bernardo, tudo bem, eu aceito.
Mas o que isso tem a ver com a quaresma? Nós estamos na quaresma. Você fica aí falando de alegria, quaresma, é tristeza. O inquisidor tá bravo aqui. Tá bravo. Vocês estão vendo? O Guinho, menino, presta atenção. Quaresma não é momento de tristeza, não é momento de sofrimento. Não é sequer momento de angústia. Quaresma é momento de reflexão, de preparação para a grande alegria. Eu falei isso várias vezes durante a Quaresma. E ontem, lá na missa das 18 horas, com o padre Luiz Paulo, que é um padre que está ficando um tempo aqui na nossa paróquia, ele veio lá de Guiné-Bissau. Ele, no início da missa, falou isso. Daqui a pouco é a Páscoa, a nossa maior alegria, então a Quaresma não pode ser época de tristeza. Bernardo, mas a gente usa roxo! Sim. Mas o roxo não é exéquia. Eu sei, mas isso é um entendimento errado. E assim, eu não tenho vergonha de falar que é um entendimento que eu já tive também. Eu já tive esse entendimento. É um entendimento errado. Eu tive esse entendimento porque a gente fica ouvindo falar Quaresma é penitência, jejum, tem que se converter. Isso só mostra quanto a gente precisa crescer na fé. Horas depois, logo depois da Quaresma, nós temos a Semana Santa, que termina na ressurreição do Senhor. Olha, a igreja tem 2 momentos que ela usa roxo, no Advento e na Quaresma. O Advento antecede a encarnação. Quando o Filho Eterno, a segunda pessoa da Trindade, foi enviado pelo Pai para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para salvar o mundo. Como é que eu posso estar angustiado, triste ou sofrendo quando meu Deus vai se encarnar para me salvar? Do mesmo jeito que no fim da Quaresma nós celebramos a ressurreição. Se Deus ressuscitou e com isso nos salva, como eu posso ficar triste? O roxo não é tristeza, sofrimento. O roxo é reflexão, é preparação, é se preparar para a alegria. Como este pai saiu andando com dificuldade, com angústia, talvez até amargurado, em meio à necessidade da mudança. Quando ele vê que seu filho está vivo, ele se enche de alegria. E ao se encher de alegria, está escrito aqui, então ele abraçou a fé. Ele mudou a sua vida. A sua Quaresma tem que ser um caminho de reflexão, de aprofundamento, de mudança de pensamento, de mudança de hábitos, para que ali, no sábado de aleluia, naquela vigília, na hora que as velas se acendem na igreja, que você vê a luz de Cristo brilhar no meio das trevas da morte e iluminar toda a humanidade, você mude, você alegre, se transforme. Que esse sinal seja motivo de você se lembrar disso na Semana Santa e mudar a sua vida.
para que você seja uma pessoa melhor, para que você siga Jesus de forma mais fiel e mais comprometida, para que você possa mostrar ao mundo as suas obras da sua conversão e tornar o mundo melhor, para que um dia toda a humanidade chegue lá, na terra sem males, na Jerusalém celeste, no reino dos céus, e que não haja mais choro nem luto, apenas felicidade e exultação. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. São 8h01. Espero que vocês tenham gostado. Se você que está assistindo depois achou que eu falei alguma besteira, por favor, pode fazer um comentário, não tem problema nenhum. Eu não sou o dono da verdade. Posso estar falando besteira. Se falei, eu me corrijo. Se você gostou também, quiser mandar um elogio, eu agradeço. Se não quiser mandar elogio também, eu não agradeço. Não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a fazer elogio. Só peço o seguinte: se alguém quiser ser mal educado, se alguém quiser me ofender, faz por mensagem. Os outros não precisam ouvir, tá? Amanhã é terça-feira, dia 17, tem live, tá? Quarta-feira, dia 18, não tem live, porque é aniversário de 18 anos da minha sobrinha. Vocês vão concordar que eu tenho que estar com ela, né, pessoal? Concordam, né? Eu sei que concordam. Bom, eu vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, às 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.